A ideia nunca foi ser uma padaria tradicional ou uma mega padaria, era mais a gente tirar a mesma produção de casa e começar a colocar aqui. Nesse momento que a gente alugou a outra parte para a produção ir lá para trás e ficar com mais cara de padaria, com serviço mesmo, foi o momento que eu comecei a ver que a padaria já me dava um bom conforto financeiro, eu podia migrar das minhas outras profissões e ficar só com a padaria. Posso passar pra cá? Hoje a ideia é não abrir outras portas porque provavelmente a dor de cabeça só vai aumentar. E o dinheiro que vai aumentar, o que vai me trazer de conforto? Eu vou comprar um barco, eu vou andar de helicóptero ou não vai mudar nada? Tipo, no máximo eu vou ter um carrinho um pouco melhor do que eu tenho hoje. Tem um pessoal que vende a farinha francesa pra gente e eles vão visitar os lugares para falar o que eles acham do business, das ideias, conversar sobre a farinha também. E eles vieram aqui, conversaram comigo e perguntaram se eu não achava mais interessante não ter serviço e usar todo o espaço para produção. Assim eu poderia vender pão para restaurante e monetariamente, você imagina, são menos pessoas para trabalhar para você na produção, que eu não preciso servir você um café, ter que lavar a louça, preparar um outro café. Então você teria menos pessoal e, em tese, o lucro seria maior. E eu conversei com eles, dei essa ideia aí do filho atravessar, trazer o pai, entre outras coisas. Eu acho que isso é impagável. Isso também conforta a gente quando a gente está muito cansado aqui, ver que a criança está com o pai aqui, gosta, faz questão de vir todos os dias, isso é bem legal. Quando eu não estou fazendo pão ou no dia a dia da padaria, eu tento fazer algumas coisas que me traz prazer, né? Quando eu era moleque, eu andei de skate por muito tempo. E aí, há uns 2 anos atrás, o filho de um amigo meu começou a andar. Ele sempre estava indo nas pistas, eu comecei a ir junto para incentivar o moleque. A gente acaba montando um skate e começa a andar de novo, né? Que o médico você precisa 2 vezes por ano, 3 no máximo. Agora o padeiro você precisa todo dia. Então o padeiro é tão importante quanto o médico, quanto o advogado, quanto o dentista, seja lá qual for a profissão. O que o padeiro faz vai parar na sua mesa e você come aquilo ali, você tem momentos bons com a sua família em volta da arte que o padeiro faz, né? Todo dia a sua família vai se reunir em volta de um pão e vai interagir em volta da comida, então é muito importante. Eu falei que meu pai era gerente de sorveteria e lá na sorveteria tinha foto do cara com o pai e depois ele estava lá com o filho dele, ele tinha a mesma foto. Ele tinha com o pai dele e ele com o filho dele. Então, é lógico que é muita pretensão você achar que a sua porta vai ficar aberta por 20 anos, por 10 anos, mas aqui já é muito legal porque a gente tem uma escola na frente e os pais vêm buscar e as crianças atravessam o pai para vir buscar um doce. E, por exemplo, teve o Dia dos Pais agora aqui na escolinha e já tinham 2 pais que estudaram na escola e que os filhos estavam aqui. E daqui a pouco talvez esse filho vai trazer o filho dele e vai vir tomar um café aqui. Isso para mim seria muito legal, fazer parte da história do bairro que eu moro, por exemplo, e do dia a dia, do cotidiano das pessoas, né?
nasci em Rondônia e lá todos os médicos eram muito bem-sucedidos. Todo mundo pensava, nossa, esse negócio dá muito dinheiro. E minha mãe e meu pai não conseguiam ver assim outra profissão para mim, porque eles me achavam inteligente, eu ia bem na escola. Então, minha filha vai fazer medicina. Eu conheci a Mari na residência, quando a gente estava se especializando em ginecologia e obstetrícia. Tudo que a gente precisava, trocar plantão, ia dar plantão num lugar fora, a gente se ajudava bastante, assim. A Mari é muito boa médica, assim, ela é bem preocupada com as pacientes. Isso era bem legal durante a residência, assim, ela lutava muito pela paciente. E ela levava com muita leveza também. A residência, tem semana que a gente trabalhava 80 horas, por exemplo. E ela era sempre muito alegre, muito desencanada, assim, e trazia essa suavidade no levar da residência. Quando eu comecei a trabalhar, eu vi que existe um conhecimento técnico muito importante que ele fica dentro da universidade, que demora um monte para chegar nos médicos, mas demora muito mais para chegar no paciente. E daí eu comecei a traduzir, comecei a ser essa ponte entre o que eu ouvia da universidade e o que eu queria que o paciente soubesse. De cobre. Quem escolheu o DIU de cobre vai ter um ciclo natural, de acordo com os hormônios do seu corpo. Todo mundo já conhece a famosa pílula do dia seguinte. Mas ninguém sabe que o DIU pode ser usado como contracepção de emergência até 5 dias após uma relação. E a melhor parte é que, ao contrário da pílula, que só vai ter efeito para uma relação, o DIU vai continuar nas próximas relações seguintes. A hora que eu fico sabendo que eu leio esse manual, eu falo, vamos traduzir isso para paciente. Quando eu percebi que as pacientes começaram a vir para o meu consultório, eu me toquei que eu queria ampliar, porque eu nunca tive a vontade de ser aquela médica muito maravilhosa que, nossa, é muito difícil conseguir consulta. Eu queria que tivesse várias médicas muito boas reunidas para poder atender o maior número de pessoas possível. Aí eu abri a Casa Irene pensando que eu ia reunir mais profissionais, ia ter mais gente, ia ter uma equipe maior para poder atender mais pacientes. Chave do carro. Isso é estranho, cara. Tudo bem? Eu faço a capacitação com todos os enfermeiros do Brasil. Então, é um avanço para a enfermagem, principalmente, porque a gente tem uma resolução que saiu ano passado e que normatiza, né, a atuação do enfermeiro no planejamento familiar e reprodutivo, inclusive colocando os DIUs e os métodos, né, de longa duração. E a gente tem no SUS a falta desses profissionais para colocar esse método, por exemplo, que é disponibilizado lá. Buscar, não sei o que, Milão, né? Tá bom, café?
Já no SUS você tem uma estrutura muito grande, né, por trás. O SUS é o maior sistema de saúde do país. Eu não sei se as pessoas percebem quão grandioso é isso, né? Não tem nenhum plano de saúde que atenda mais gente do que o Sistema Único de Saúde. Nenhum plano de saúde. Então o SUS entende de volume, o SUS tem estrutura, tem o material. Então é muito mais fácil para a gente ir até lá. É que a gente tem 4% da população usando DIU no privado e 0,5% no SUS. É muito pouco. Só que tem um estudo muito grande chamado Estudo Choice, mostrando que se eu retirar todas as barreiras e perguntar qual método você gostaria de usar, 76% escolhem os métodos reversíveis de longa duração, que são DIU hormonal, DIU sem hormônio e o chip de colocar no braço. Ou seja, as pessoas querem, mas não conseguem o acesso. Quando eu vi esse estudo, me deu muita força para abrir a Casirene. Por várias vezes tu é super mal recebida pelos profissionais, né? Então quando tu entra aqui e tu entra num lugar muito tranquilo e acolhedor, eu acho que as mulheres querem justamente falar sobre isso, que esses lugares são possíveis, né? A enfermeira que está devidamente capacitada, ela tem condições realmente de fazer essa aplicação dos dispositivos intrauterinos tranquilamente, até com muito mais cautela do que poderia, às vezes, um médico fazer. Como mulher, assim, a gente sente muita falta de profissionais bem capacitados com contracepção e autonomia, né? Então eu acho que quando a gente chega num lugar igual a Casirene, a gente se sente muito acolhido, é uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado. Com a Casirene, eu consigo oferecer referência para essas mulheres. Tanto do ponto de vista de profissional, capacitando e fortalecendo outras profissionais, quanto do ponto de vista pessoal e oferecendo para ela a decisão sobre o próprio corpo, de vai ou não engravidar e quando. Acho que a Casirene, ela vem nessa perspectiva de casa mesmo, de ser acolhimento para essas mulheres. Acesso à informação, acesso a profissionais de qualidade, acesso a um método que vai, né, respeitar a decisão dela. Meu maior sonho como empreendedora é que essa enorme porcentagem de gente que gostaria de usar o método, se ele estivesse disponível, consiga ter acesso a esse método disponível. Meu nome é Roberto Meirelles, eu tenho 37 anos, sou nascido em São Paulo, morei boa parte da minha vida aqui. Atualmente moro no bairro de Pinheiros e sou casado. Eu moro junto, estou juntado já há 4, 5 anos e não tenho filhos. Sou uma pessoa que hoje raramente utiliza carro, né? Fico na base da bicicleta ali e a pé. E a minha vida gira em torno muito do bairro, dos programas, dos restaurantes. Não sou uma pessoa de ficar horas e horas em casa, descansando, assim. Adoro cinema, adoro música, mas eu prefiro ir até o cinema do que necessariamente assistir um filme na minha casa.
Meu nome é Liward de Andrade Wang, estou com 36 anos. Sempre gostei muito, né, de alimentação, gastronomia, agricultura, sempre foram temas que sempre me motivaram muito, chamavam minha atenção, né? E aí dentro dessa linha de interesse, né, em um dado momento, pesquisando de forma aleatória na internet, eu li a respeito do Sweet'L. E tanto pelo fato inusitado de nunca ter escutado, né, sobre esse tipo de bebida, então fiquei muito curioso mesmo, me chamou muito a atenção. E aí no mesmo dia eu mandei essa matéria para um amigo, né, que é um chefe de restaurante, e ele falou, cara, vem pra cá, vamos testar isso aqui, vamos fazer uma receita. E aí no mesmo dia fizemos uma receita, tomamos o primeiro gole e, cara, foi assim, paixão no primeiro gole, né, literalmente. A gente gostou muito do sabor da bebida, né, do Sweet'L. O que caracteriza o Sweet'L, né? Basicamente uma bebida que tem 3 camadas de sabor, né? Então você vai encontrar ali um dulçor, né, que pode ser trazido por ingredientes mais naturais, como o mel, melado de cana, agave, enfim, um suco, né? Tem várias formas de poder adoçar essa bebida. O vinagre de maçã, ele é sempre característico na bebida, ele traz uma camada ácida de sabor, bem agradável, bem gostosa. E por fim a picância, né? Porque o gengibre é um ingrediente bem característico desse tipo de bebida. Meu pai, ele tinha um outro sítio, depois do falecimento do meu irmão, ele começou a largar as coisas, e a vida dele deu uma caída. Aí ele comprou o sítio aqui em 2000, para poder sair da rotina dele. E ele ficou aqui de 2000 até 3 anos até 2020, foi quando ele faleceu. Ele ficou plantando, ficando por aqui, sem querer ir muito pro lado da cidade, não querer lembrar das coisas que aconteceu. Ele ficou escondido aqui para dentro. Foi onde ele começou o gengibre ele já plantava, ele já foi um grande produtor de gengibre, mas ele, com a idade, ele começou a parar um pouco, ficando mais devagarzinho, foi diminuindo a produção, vendeu até uma parte do sítio, o seu Joaquim. Deixou o sítio com ele até a hora dele. Que as coisas jogam para levar ainda. Gente, o Bahia aqui embaixo, um turco comprar uma planta com a gente, ele pega e fica mesmo. Pega bem colore, bem. Por um lado, eu sou um pouco mais pé no chão e conservador para algumas coisas. Já o Lee,
é esse vulcão em erupção que está o tempo inteiro na corrida, na loucura, fazendo a função, etc. O que é importantíssimo para o negócio, para um empreendedor, assim, é ótimo você ter uma pessoa como o Lee, que, cara, se precisar ir para fábrica, se precisar rodar 200 km na manhã seguinte, ele topa. Só que muitas vezes também eu falo, calma, Lee, saca? Respira um pouco, vamos olhar para a planilha aqui um pouquinho e entender, cara, que por mais sedutor que esse movimento seja, a gente precisa lembrar que a gente tem um plano para seguir. A sua melhor amiga não é a rede social, o seu melhor amigo não é o Instagram. A sua melhor amiga, a melhor amiga de um profissional de marketing de uma pequena e média empresa é a planilha de Excel. Você precisa saber aonde você está colocando dinheiro e entender qual que é a expectativa que você tem sobre cada centavo que você colocar numa ação de marca. As redes sociais, claro, elas durante muito tempo eram boas justamente pelas métricas todas que elas ofereciam. Então, quando você colocava R$1, você sabia para onde esse dinheiro estava indo e qual era o retorno disso. Mas o nosso mercado ele também exige muito do marketing offline. Por quê? A degustação. As pessoas têm que experimentar aquilo. E assim surgiu uma das grandes ações de marketing de Quiro que a gente fez até hoje, que foi a nossa banca. Quiro é uma bebida não alcoólica, feita com ingredientes naturais. Essa é a forma mais simples que nós temos para traduzir nossa bebida, né? Primeiro que ninguém no time tinha experiência para fazer isso, né? Ninguém tinha tocado fábrica antes, ninguém tinha trabalhado em fábrica antes, ninguém tinha passado perto de uma experiência semelhante a essa, né? Então nós fomos buscar a inteligência fora do time, né? Para colocar esse negócio de pé. Temos o agro, né, super forte no nosso país, mas para mim essa agenda da alimentação de verdade, né, dos ingredientes de verdade, né, das pessoas realmente consumirem comida, né, alimento, isso para mim é muito importante, cara. E é muito do que nós investimos, né, do que eu depositei em Quiro, né, que realmente seja uma bebida feita com ingredientes de verdade, né? E quando eu falo ingredientes de verdade, é um ingrediente in natura, né? O mais próximo possível do que a natureza nos oferece, né? Que seja uma solução baseada na natureza, né?
sonho para Quiro é esse, é que seja um produto mais popular, né? Que mais pessoas possam tomar, né? E produzir, né? Fazer na sua casa, é simples, é fácil, não é difícil e é super saudável, cara, é super benéfico, né? Então, esse é o grande sonho, assim, é sair da bolha, né? E que o produto vá para o mundo. Então a nossa vontade para o futuro de Quiro é seguir com essas pautas e sempre estar de olhos, ouvidos, coração aberto para o que está acontecendo no entorno, entender quais são as dificuldades das questões ligadas à alimentação no Brasil e contribuir. Querendo morder até o negócio. O que me levou a me tornar um alfaiate foi uma sucessão. Na verdade, todo mundo quer o fim, né? Todo empreendedor, todo cara que sonha em empreender, eu vejo muitas vezes pessoas me mandam mensagens no Instagram, no WhatsApp, querendo aprender a profissão, e não é pelo fim, né? É as escadas que te levam, né? As histórias bíblicas nos ensinam isso, né? Então não é o que você é hoje, é o que você foi no passado e depois de 20, 30 anos você acaba se tornando. Eu comecei lá acompanhando minha mãe, vendendo Avon de porta em porta, com um menino de 3, 4 anos de idade, não eu vendendo, mas eu acompanhando ela para ela uma mulher não ir sozinha de casa em casa. Desde pequenininho ela era uma mulher bonita, né? É uma velhinha bonita e era uma mulher bonitona. É linda. E saía para vender Avon de porta em porta. Imagina na campanha, as casas são distantes uma da outra. E eu ia junto, ela me levava junto para poder... Ele com 2 anos, levava um pouco, levava no colo, um pouco, largava ele. Ele cansava de saber na perninha, mãe. Ela levava na... Nós íamos para Mariano Pinto. Ah, é. Que idade que eu tinha? Uns 3? Uns 3 anos. 2 anos, 3? Mentira, Ana Paula, Ana Cláudia nascida, Ana Cláudia não era nascida, então Ana Cláudia, eu nasci 2 anos de diferença. 2 anos e 1 dia.
Aí o Vasco não, o Vasco era mesmo que teu irmão, uma pessoa humilde, ele não subiu pra cabeça. É sempre aquela mesma pessoa e eu acho que vai sempre ser assim. E ele deu certo, porque a Carla não tem o que dizer da Carla. São umas pessoas maravilhosas, né? Depois comecei muito cedo a trabalhar, né, também por querer ajudar, a vontade de ajudar a minha família. Eu sou o irmão mais velho, duas irmãs mais novas. Sempre fui um inconformado, e isso eu achava que eu não tinha espírito empreendedor, que sim, eu tinha nascido, meu pai me ensinou a ser um bom funcionário, né? E ao ser um bom funcionário, tive a disciplina de me tornar um empreendedor aos 41 anos, quando a dona Carla Vasconcelos me sacudiu e disse: bom, basta, agora vamos montar a nossa empresa, né? Sou a Carla Vasconcelos, esposa do Vasco, e juntos a gente fundou a Vasco Vasconcelos Alfaiataria. Como todo começo, né? Começou no porta-mala do carro, na varanda da casa, com o Vasco fazendo os maiores esforços do mundo, pegando o carro e indo atender esses clientes em todos os lugares, inclusive Brasília, né? Aqui do lado. Então pega o carro, vai a Brasília atender o cliente com a mala cheia de bunch de tecido e não faz pedido nenhum, volta frustrado, chateado. Várias vezes, não foi só uma não. Então todo começo é difícil, não é fácil não para ninguém. Sempre levantou muito cedo, saía para trabalhar e voltava muito tarde. Muito tarde. Então ele não acompanhou muito a infância dos meninos, porque estava sempre trabalhando. A gente sempre trabalhou em shopping, eu e ele. E quando eu tive os meninos, não dava para os dois manter a mesma rotina. Então eu fiquei direto com os meninos. O maior desafio é sempre, hoje, capacitar pessoas para ficarem no meu lugar, né? Eu já penso numa sucessão. Os meus filhos, o Pedro nos ajuda na parte administrativa e agora marketing. O Cadu faz direito no INSPER e ajuda no sábado aqui, mas não tem o cacuete de há 4 anos atrás eu tive um insight. Há 8 anos atrás eu trouxe um sobrinho meu, que é meu afilhado também, que é o Leonardo, que é filho da minha irmã do meio. E eu trouxe ele pensando já nessa sucessão, quando eu percebi que os meus filhos não tinham muito esse cacuete da medida, de aprender. Sou João Pedro Vasconcelos, trabalho com o Vasco há mais ou menos uns 4 anos. Hoje eu faço parte da tirada de medida, assim como o Vasco. Eu fui para essa área. Quando eu cheguei aqui, ele me perguntou em que área da Vasco Vasconcelos eu queria seguir. Eu trabalhei um tempo na fábrica, no início, como o Vasco tem essa cultura de meritocracia, né? Ele falou: ó, você é meu sobrinho, né? A gente vai trabalhar em família,
Ele não costuma fazer isso até minha chegada de família. Até ele tentou fazer com meu irmão no passado, não se adaptou muito bem ao ritmo de São Paulo e tal, acabou voltando para o Sul. Aí ele me falou, assim que eu cheguei, que o trabalho dele era com meritocracia, então eu tinha que começar lá de baixo. Falar, a gente tá adolescente ali, né? 14 anos ainda é muito jovem, né? Uma empresa muito jovem. Então, tem muito para fazer. Não, a gente não chegou a lugar nenhum. Cada dia é um desafio. Cliente que tem que sair daqui satisfeito, então, para fazer isso, você tem que correr muito, porque não é uma pessoa. Saiu da mão do Vasco, passa pela mão de várias pessoas, né? Então não pode se perder nenhum detalhe em lugar nenhum. E a excelência só se cumpre se você cumprir com toda a programação, de tudo certinho, com todos os detalhes. Esse cliente que pediu caseado de colorido de lapela vermelho, ele tem que sair daqui com caseado de lapela colorido vermelho à mão. Ele não pode sair daqui, não, alguém não anotou, alguém esqueceu. Não, então o nível de excelência é isso, é o detalhe. O maior sucesso, eu acho que é a nossa trabalho, né? Essa paixão, eu e a Carla, um levantar o outro de manhã e dizer, vamos fazer melhor hoje do que nós fizemos ontem, né? Eu acho que o maior sucesso é a gente ter saúde, o maior sucesso é a gente ter a intenção de entregar o melhor produto para o nosso cliente. Nosso maior sucesso é ter colaboradores fiéis do nosso lado, nosso maior sucesso é ter clientes fiéis do nosso lado. Deus, ele unge, né? Assim como ungiu várias histórias, vários homens poderosos da Bíblia, Deus unge algumas pessoas e assim como te ungiu para te fazer esse belo trabalho que tu faz, Ele me ungiu para fazer o que eu faço, para ter um propósito na vida. E eu acredito muito nisso. E eu acho que hoje, com o entendimento que eu tenho espiritual, mais ainda, eu tenho uma responsabilidade. Não mais só com meus pais, com meus filhos, com a minha família, mas com uma entrega, um propósito que nós temos que é ainda muito maior, que nem sabemos ainda qual será.